Sejam todos bem-vindos de todo o coração ao canal Realidade Quântica. Bem, voltamos ao nosso estudo sobre o DNA e suas 12 camadas. No primeiro vídeo, falamos que para estudo, estas camadas seriam divididas em 4 grupos, sendo que cada grupo teria 3 camadas. Iniciamos com a camada 1 e agora ainda vamos continuar falando sobre a camada 1. Bem, a camada 1 é a camada que facilita a comunicação com todas as outras. Essa confluência de sincronicidade é o grande atributo desconhecido e não conhecido do próprio DNA, que pensa junto e trabalha junto como um todo. Ele cria a ponte de uma força sensível e consciente dentro do nosso corpo. Ele espera silenciosamente por sinais de consciência humana e de sua própria memória multidimensional. Juntos, eles orquestram as mudanças possíveis que são dirigidas pela intenção humana. 3% do DNA é o motor da biologia e o resto é a antena da sopa multidimensional que direciona o motor para a ação. Bem, nós temos aqui esta sopa multidimensional, que é a energia em que os mestres tocaram para criar no corpo humano milagres, pois o seu toque milagroso apenas deu instrução ao DNA para mudar a química tridimensional, algo que qualquer ser humano pode fazer sozinho, com a sua intenção do coração. Tal é o poder desta camada, a única que pode ser examinada e observada a partir da lente tridimensional, ou seja, através do microscópio. Keter Ertis Shain é o nome hebraico de Deus dado para esta camada, a primeira camada. O significado que Kraya deu para esse nome hebraico de Deus é a coroa da árvore da vida. Representa a árvore da estrutura química do DNA e o bloco de construção de toda a sua vida na Terra. Bem, você sabia que o humano é a única entidade da divindade que pode mudar sua estrutura por sua própria vontade? Os animais e os vegetais, eles também têm DNA, mas seu propósito é interagir com as outras formas de vida em um sistema de suporte à humanidade. Mais à frente, você vai ver no nosso estudo que cada camada do seu DNA, do nosso DNA, terá um antigo nome de Deus. Por que isso seria? A verdade absoluta é que você é parte do Criador. Não criação, mas a fonte da energia de Deus. Isso significa que você sempre foi e sempre será. Esta é uma coisa muito difícil para muitos seres humanos. Isso porque a maioria ainda continuam presos num holograma de terceira dimensão. Mas à medida que a consciência vai se elevando e a comunicação com a família universal vai aumentando, o propósito da Terra será criar a vibração inicial de um novo universo e celebrar a união de toda a família espiritual. Bem, ainda focado no estudo da camada 1, estamos iniciando este estudo pela camada 1, mas nós sabemos que em um estado quântico, nenhum número está sozinho. Por exemplo, num círculo de um relógio, o número 1 se encontra em uma sequência e sabe que o último, que é o 12, está próximo dele no círculo. Também se entende sobre esta camada número 1 que ela é o centro de tudo, o começo, o primeiro número a ter substância, levando toda a informação para os demais de composição mais complexa. Tudo isso para dizer que o número 1 é quase como o número central aqui nesse estudo, a camada 1 do nosso DNA. Quando você pensa na energia
desta cadeia tridimensional do DNA, ela representa o centro de tudo, o centro do DNA. E, portanto, a chave da comunicação. Esta camada é o núcleo, o pino mestre para que tudo funcione. Lembre-se também que não existe um começo em um estado quântico, pois não há uma linha de tempo. Tudo é e sempre será. Quando você usa a intenção, essa camada vê o seu pensamento consciente e dá instrução às porções codificadas por proteína, que é o mecanismo de 3%, né, que controla o nosso gene. Portanto, há um enorme sistema de armazenamento multidimensional em seu DNA que pode ser desperto a qualquer momento, se assim você quiser. A coisa mais incrível sobre a dupla hélice é a capacidade da informação ser transmitida de uma só vez para os mais de 100 trilhões de outras moléculas de DNA. Se você pudesse ver o funcionamento interno desta energia corporal, isso não lhe faria sentido. Como é que 100 trilhões de itens pode ser informado ao mesmo tempo de uma só vez? Pois não há nenhuma substância química que corra entre as moléculas, transmitindo-lhe a mesma mensagem. Não há sinapses elétricas que corra pelo corpo, tocando em cada uma deles com umas centelhas de dados. A resposta está no mistério do DNA, nas próprias aspirais e torções, pois cada uma das 100 trilhões de moléculas tem o seu próprio campo magnético. É minúsculo, mas as propriedades do magnetismo estão lá. E cada um tem um campo que se sobrepõe ao outro. As torções são um produto deste magnetismo e a simetria é bastante reveladora se você começar a olhar para o DNA com um padrão magnético em mente. Todos aqueles que estudam caminhos e atributos eletrônicos conhecem os caminhos misteriosos dos campos magnéticos. Na física, o magnetismo é visto como uma energia multidimensional. Isso deve lhe dar uma pista do que está acontecendo, pois aqui está o mensageiro magnético do DNA. O motor da comunicação entre o DNA e toda a estrutura celular é esta energia multidimensional. Por meio de um processo chamado indução, todo o DNA muda juntos, de uma só vez. Se você tivesse um dispositivo de medição multidimensional que pudesse, de alguma forma, medir o que o DNA está fazendo, você ficaria surpreso com a sincronização dele, pois o DNA do dedão do pé é tão informado quanto o DNA do cérebro. Todas as 100 trilhões de moléculas trabalham juntas, pois todas têm o mesmo conhecimento exato. Os campos magnéticos do DNA se sobrepõem. Eles se sobrepõem uma vez que o DNA físico, ele não fica ali simplesmente parado, intacto como um montão de camadas prontas para serem observadas em sequências. A dupla hélice é a forma do DNA, mas só é vista desta forma quando é desvendada ao microscópio. O DNA nativo, isto é, o modo como ele vive, está agrupado com outro DNA. Isto garante que os campos magnéticos se sobreponham. Eles se entrelaçam por todo o corpo e é assim que o DNA existe na nossa estrutura celular. Ao longo dos anos, os médicos e cientistas especularam que o corpo humano deve, de alguma forma, ter um segundo cérebro. Isso ocorre por causa das coisas que a ciência vê acontecer no corpo. Um exemplo, todos aqui já ouviram falar, é acidente de carro em que a medula espinhal é cortada. E se a ciência diz que o corpo recebe impulso do cérebro para funcionar, por que é que a medula espinhal é cortada, mas os sinais, de alguma forma, continuam sendo enviados ao coração e aos órgãos para continuarem funcionando?
O DNA, como uma só unidade, com fluência de sincronização, é a resposta. A indução magnética é transmissão de sinais sem fios quando um campo magnético se interpõe ao outro. Seu corpo é um transformador gigante cheio de transmissões de informações sem fio por meio do caminho da confluência do DNA. Quando você tem mais de 100 trilhões de moléculas todas sabendo a mesma coisa em conjunto, algo maravilhoso acontece, algo mais tem que acontecer nesse processo. Este profundo conhecimento vai mais além, pois ajuda na criação do Macabá humano. Não a criação inteira dele, mas a parte que representa o espírito humano. O Macabá, ou Macaba, é ainda outra palavra hebraica que significa cavalgar. Todo o seu ser cavalga em seu Macabá e se estende além do tamanho real do seu corpo por aproximadamente 8 metros, que é o seu campo energético. Reconhecido como o veículo de ascensão por muitos, o Macabá é como a sua pegada espiritual no planeta. E, de fato, carrega consigo todos os atributos dos seus registros arcásticos, ou seja, o que diz respeito a você e à essência da sua alma. Como você acha que essa informação chega ao Macabá? Através do DNA. Você e toda a sua história humana terrestre pessoal está contida em cada molécula de DNA. Portanto, essa dupla hélice física tem muito mais atributo que se esconde da ciência. É composto principalmente de química aleatória e esse é um mapa multidimensional que se comunica com as partes do DNA codificadas por proteínas. Isto é mais de 90% do genoma e muitas das vezes considerado lixo, pois os cientistas não são capazes de ver ao microscópio. Mas o próprio tamanho e proporção de quem está fazendo o trabalho é muito revelador, pois a química dos códigos, que são as partes produtoras do gene do DNA, são simplesmente escravos dos 90% que estão falando. Em segundo lugar, o DNA é o mestre sincronizador do corpo humano, não o cérebro. Terceiro, a família de DNA de mais de 100 trilhões de partes cria uma singularidade. Tem consciência do que você está fazendo e de sua intenção espiritual. Sem a sua direção consciente dada ao seu corpo com frequência, a sua estrutura celular, o seu DNA, não tem chefe, nenhuma instrução para além daquela que você tinha quando nasceu. Agora você sabe por que é muito importante você conversar com as suas células, pois o grande ouvinte aqui é o seu DNA. É assim que a consciência pode curar, pode mudar a química e pode criar mais células imunológicas apenas por meio da comunicação com o seu próprio corpo. A ciência mostrou que isso é possível e agora talvez tudo comece a se encaixar para você. Você deve ser o chefe do seu corpo e o DNA tem um processo pelo qual está pronto para te ouvir. Em resumo, a camada 1 é a dupla hélice e representa a química que você pode ver. Esta é a camada de ligação, aquela que contém as partes tridimensionais e as multidimensionais. A sua função é receber e transmitir, pois o trabalho da energia da camada 1 é pegar a informação das camadas multidimensionais e interpretá-las em sua estrutura genética. Portanto, você pode dizer que a camada 1 é realmente central para todo o resto funcionar. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e o seu apoio para o canal Realidade Quântica é muito importante.